E ia Jesus ensinando e pregando o Evangelho do Reino. Ouça os ensinos da Palavra de Deus, com o pastor Cirlei Santos. Então vamos lá, Isaías capítulo 9, versículo de número 3. E assim que você encontrar, livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 3, diga graças a Deus. Posso ler? Então está escrito assim: Tu multiplicastes este povo, e a alegria lhe aumentastes. Todos, olha só, não é para só um povo, não é só para alguns, é para o quê? Todos. Todos se alegrarão perante ti. Isaías dizendo, Senhor, todos se alegrarão perante ti. Como se alegram na colheita, na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Amém? Então, Isaías faz uma menção, uma referência que Deus multiplicou o povo de Israel, fez o povo ser grande, frutífero, próspero, abençoado. Mas este povo, nos dias de Isaías, está vivendo a miséria. Esse povo está sofrendo muito, porque Israel começou a cair espiritualmente nos dias de Uzias, o povo se começou a corromper, e vai chegar um nível que até nos dias de Ezequias, que é o bisneto de Uzias, Ezequias é que vai restaurar o culto, a vida espiritual e a economia da nação. Porque desde a morte de Uzias, porque Isaías recebe a revelação do Senhor nos dias do profeta Uzias, no capítulo 6, Isaías diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, estava eu na casa do Senhor. Então, ou seja, Isaías é contemporâneo e profetizou nos dias de Uzias, depois profetizou no reinado de Jotão, que era o filho de Uzias, depois profetizou no reinado de Acás, que é neto de Uzias, e vai profetizar Isaías no reinado de Ezequias, que é bisneto de Uzias. Então, o declínio espiritual e físico da nação, eles começaram a empobrecer e a se tornar fracos, impotentes, sem condição, mesmo tendo Deus nos dias do rei Uzias. Começou o declínio espiritual e a nação despencou ladeira abaixo, a ponto de a casa de Deus ter sido fechada por Acás. Acás fechou as portas da casa de Deus, pegou todos os utensílios, tudo que era da casa de Deus, vendeu, pegou o dinheiro e investiu na sua guerra. Perdeu a guerra, perdeu a vida, perdeu o reino e veio morrer. E aí Israel ficou sem culto a Deus durante 16 anos. Sem culto a Deus. Sem a nação cultuar a Deus, a nação totalmente desviada. Então Isaías está lembrando ao povo, olha, Senhor, tu multiplicastes este povo e a alegria lhe aumentastes. Todos se alegrarão perante ti como se alegram na colheita, na ceifa. E como exultam quando se repartem os despojos. Então Isaías está dizendo, olha, vai chegar um tempo, um Salvador, e quando esse Salvador chegar, o povo que o Senhor multiplicou, o povo que o Senhor trouxe alegria e aumentastes em alegria, todos vão se alegrar, todos se alegrarão como se fosse no dia da colheita, de estarem satisfeitos. Graças a Deus, Deus nos abençoou, vamos poder fazer a colheita, graças a Deus, vencemos a guerra, vamos repartir os bens. Então, essa é a profecia de Isaías acerca do Messias, que quando o Messias vier, o povo viverá em extrema alegria, como se tivesse colheita sempre. E como se tivesse vencido guerras todos os dias e repartir a recompensa. Isaías está dizendo aqui, olha, quando o Messias vier,
não haverá fracassado. Haverá pessoas vitoriosas constantemente, porque diz aqui, quando se repartem os despojos. Pastor, o que é despojos? É quando você enfrenta um adversário, vence o adversário e tudo que é do adversário passa a ser seu. É chamado de botim de guerra, a recompensa da guerra. O vencedor, ele fica com a recompensa. Então Isaías está dizendo, quando o Messias vier, você não vai perder mais batalha nenhuma, e toda a recompensa da vitória virá para você. Você vai viver plenamente alegre, suprido, satisfeito e abençoado por Deus. É o poder da multiplicação. Quando Deus multiplica o seu povo, quando Deus abençoa o seu povo, esse é o prazer de Deus para a tua vida. Amém? Então eu leio agora e você repete comigo no bom som em alta voz. Vamos lá. Tu, bem alto, tu multiplicastes este povo, e a alegria lhe aumentastes. Todos, inclusive eu, me alegrarei perante ti, como se alegram na colheita, e como exultam quando se repartem os despojos. Quem quer viver esta vida que Isaías está dizendo? Você quer ter um ano de 19 cheio de multiplicação de Deus, cheio de alegria, como se fosse colheita todos os dias, todo dia colhendo, e todo dia recebendo vitória e recebendo despojo? Quem crê que Deus pode fazer isso? Então você que crê nisso, desocupe as tuas mãos agora, e vamos dar para a palavra de Deus uma linda salva de palmas. Aplauda com toda a tua força a palavra do Senhor, e enquanto você aplaude, abra a tua boca e dá glória ao nome dEle. Vai aplaudindo e glorificando, diga glória, glória, glória a Deus. Vai aplaudindo e glorificando, vai aplaudindo e exaltando. Isso, aplaude e glorifica. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus santo, Deus querido, Deus bendito. Meu Deus, a tua palavra vai ser ministrada nesta manhã, e nós estamos aqui porque queremos ouvir da tua voz, queremos ouvir do teu Espírito. Então, meu Deus, fale agora com cada vida, fale com cada pessoa que está aqui nesta manhã. Remova todo impedimento contra a pregação da tua palavra, e envie esta palavra com virtude, poder e autoridade, e que esta palavra, meu Deus, ela vá e faça nova todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Digam glória a Deus. Podem se assentar, por favor. Isaías reconhece que Israel, que o povo chegou aonde chegou, conquistou o que conquistou e obteve o que tem, devido o próprio Deus multiplicar este povo e lhe dar muitas alegrias. Mas como eu lhe disse, Israel está vivendo um momento crítico. Não só Israel, mas todas as nações vizinhas a Israel estava vivendo este momento crítico, distante de Deus, afastado de Deus, sem conhecimento de Deus, uma rebeldia, uma desobediência da nação toda. Não houve remédio que sarasse. Vai chegar um ponto que vai entrar em colapso a nação, e o povo e todo mundo será entregue à miséria extrema e à pobreza extrema mesmo. Eu quero que você veja o cenário dos dias de Isaías. Vamos no segundo livro das Crônicas, para você ter noção como o cenário estava. Como eu te disse, 16 anos, as portas da casa do Senhor estavam fechadas. Livro do segundo Crônicas, segundo livro das Crônicas. Quando Acaz, ele decide fechar as portas da casa de Deus. Segundo Crônicas, capítulo de número 28, versículo 24. E assim que você encontrar aí, segundo Crônicas, capítulo 28, versículo 24, digam graças a Deus. E ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus e os fez em pedaços. Ele pegou tudo que era de material
e o que era sagrado, e fez em pedaços. E fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos, fez montes para queimar incenso a outros deuses. Se desviou totalmente. Ele é o neto de Uzias. Olha só, assim provocou a ira do Senhor Deus de seus pais. E ele vai morrer, Acaz, e o seu filho Ezequias é que vai reinar no seu lugar. Então Israel chegou um momento que nem culto mais a Deus tinha. O povo já não ia mais na casa de Deus sacrificar, oferecer holocaustos, cumprir os seus votos, celebrar a Páscoa. E isso vai se perpetuar por 16 anos. Por 16 anos que foi o tempo que Acaz reinou em Jerusalém. Veja aqui comigo no capítulo de número 28, quando ele começou a reinar. Ele tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Ele se desviou completamente, 16 anos, mais de uma década e meia, ele decidiu se afastar de Deus, decidiu se afastar da fonte inesgotável, decidiu por ele mesmo acreditar que, sendo rei, seria possível prosperar e dar certo, a ponto de fazer altares nos montes, onde ele ia adorar os deuses, cujo Deus havia proibido, cujo Deus havia dito que não era para adorar, no livro de Êxodo. Veja lá a ordem de Deus, trazendo um mal terrível sobre Israel e sobre sua casa, trazendo destruição, porque Deus visitaria a maldade dos pais nos filhos, se adorassem imagens de escultura e fosse rebelde à voz do Senhor Deus. Veja lá nos 10 mandamentos, no livro do Êxodo, capítulo de número 20, quando Deus dá essa ordem, que não terás outros deuses diante dele. E o que Acaz faz? Constrói um altar com deuses, com santos, com intermediadores, com mediador, com medianeira, para suplicar o favor de Deus. Quando Deus havia proibido nos 10 mandamentos, a pessoa tem imagem de escultura, se curvar diante delas, fazer petições a elas, estava proibido, vetado pela lei de Deus. Olha só, isso serve para todos, minha gente, para a gente também. Olha só, Êxodo capítulo 20, versículo 3, nos 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim. Olha a ordem de Deus, está nos 10 mandamentos. Não farás para ti imagem de escultura. O pessoal diz, não tem problema deixar aqui um nicho em casa. Tem. Vou colocar esse santo aqui porque... pastor, não tem problema. Tem problema. Deus proíbe, é vetado, sobre pena de trazer o quê? A maldição sobre a casa da pessoa e sobre tudo que ela tem. Porque ela está ligando a vida dela a uma fonte de barro, de pau, de madeira, de pedra, que não tem vida. E a pessoa espera que Deus venha multiplicar e frutificar a vida dela. Quando ela se afasta de Deus, como fez Acaz, totalmente de Deus, distanciando-se de Deus, e inclusive fechando as portas da casa de Deus. Olha aí. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. Vou fazer aqui a imagem de Pedro, vou fazer a imagem de fulano, de Beltrano, de Paulo, e ele vai interceder por mim. Não tem como isso, minha gente. Não tem como nenhum Deus. Olha só, nem nas águas debaixo da terra. Olha o verso 5, não te encurvarás a elas. Você vê quantas pessoas talvez você conhece que chega diante de uma imagem, dobra os joelhos, coloca junto as mãos, fazer pedido e se curva diante da imagem.
E isso está na Bíblia católica também, não só na católica, mas na protestante, olha aí. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Olha agora Deus dizendo, porque eu que te multipliquei e te dei alegria, eu sou o Senhor. Ele quer exclusividade, ele não reparte a honra e a glória dele com ninguém. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. O que Acás fez? Está aborrecendo ao Senhor que multiplica, o Senhor que faz frutificar. Acás decide aborrecer ao Todo-Poderoso, aleatoriamente, só dele de fazer o que é reto, bom e justo aos olhos do Senhor, porque aí sim a vida dele vai multiplicar, vai frutificar, Deus fará com que a vida dele se torne uma vida bendita. Ele decide aborrecer a Deus. Vou fazer assim, vou fechar as portas da casa de Deus, não vou mais na casa de Deus, não vou mais entrar na casa do Senhor. E isso vai trazer um prejuízo gravíssimo para o reino dele. Qual? A destruição e a falência. A perda de tudo que ele tem. E olha Deus dizendo, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Você vê que Deus tem prazer de fazer misericórdia para a gente? Deus tem prazer de nos abençoar? Deus queria abençoar Acás, sim ou não, igreja? Sim. Deus queria fazer o reino de Acás um reino frutífero e próspero, porque é Deus que multiplica e traz alegria. Então a pessoa muitas vezes tenta ter alegria nas coisas, nos bens, tenta ter alegria num celular, numa TV, num carro, na casa. Ela põe alegria nas coisas, quando a alegria dela e o prazer dela tem que ser no Senhor e na sua lei, e nela meditar de dia e de noite, porque então prudentemente te conduzirás e farás prosperar o teu caminho. O que Acás tinha que fazer? Vou para a lei de Deus. Vou me submeter a Deus. Eu vou trazer a ira de Deus sobre a minha vida? Não. Eu quero frutificar, eu quero multiplicar, eu quero ter alegria, porque é Deus que dá tudo isso ao homem. Por isso que no Salmo 1 diz, bem-aventurado o varão que anda no quê? Nos caminhos do Senhor, nos conselhos do Senhor. Porque será como árvore plantada junto a ribeiro de águas. Vamos lá no Salmo de número 1 para você ver isso? Olha só. Salmo 1. Ele tinha que estar na fonte. Acás teria que entender. Então esse é o período de Isaías que ele está profetizando. Isaías vive nesse período entre Acás e Ezequias, que é Acás, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Foram 4 reis que passaram no período de Isaías. E Isaías está dizendo, Senhor, tu multiplicaste, hoje a nossa terra está coberta de trevas. Hoje a nossa terra está coberta de morte. O nosso povo está assolado. Região de Zebulon, de Naftali, toda Israel está vivendo trevas. Por quê? Porque se desligaram da fonte. Acharam que poderiam frutificar e multiplicar longe de Deus. Olha só, Salmos de número 1, versículo 1. Bem-aventurado, a palavra bem-aventurado é alguém muito mais do que feliz. Se ser feliz já é bom, imagine uma pessoa que vive uma felicidade mais do que felicidade, hein? A Bíblia chama de bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Acás começou a tomar conselhos de quem? Dos povos vizinhos, do rei da Síria. Foi se aconselhar com quem não anda com Deus. Foi buscar orientação e se aliar e aliançar-se com pessoas que não têm compromisso com Deus. E a Bíblia é bem clara, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Pode um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Acás busca ser guiado por um cego. Acás busca ser conduzido por alguém que não servem a Deus, que não tem compromisso com Deus. Ele toma conselhos do ímpio.
Mas bem-aventurado é o homem e a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios. Coloca aí, grifa do lado da tua Bíblia, marque, escreva aí do lado: não devo buscar conselhos de quem não tem aliança com Deus. Se você quer frutificar e multiplicar, você deve andar com pessoas que são aliançadas, que têm pactos com aquele que é a fonte, aquele que faz misericórdia às milhares do que obedece e ouve a sua voz. Porque se você anda com infrutífero, você vai dar fruto? Anda, dá, igreja. Se eu sou frutífero e a minha esposa é estéril, eu continuando a vida de casado com ela, eu sendo frutífero e ela estéril, vai dar fruto? Como é que pode a pessoa muitas vezes estar no reino de Deus e andando com infrutífero? Ele vai frutificar? Aí você busca conselho de quem não anda com Deus, a sua vida não anda. Sua vida não multiplica, tu não é cheio de alegria. Porque você está andando com pessoas que tomam conselho de ímpios e você se iguala a ele. Você tem que buscar conselho de Deus, olha só. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta a rodas dos mexeriqueiros, dos escarnecedores, dos zombadores, dos que gostam de fazer chacota com o próximo. Quantas pessoas gostam de estar nesse meiozinho inferninho, é ou não é, gente? Isso aborrece a Deus. Isso aborrece a Deus. E estas coisas aqui eu te pergunto, olha só. Conselho dos ímpios, parar no caminho dos pecadores, ou seja, se deter, eu estou caminhando, eu paro, eu fiquei. Tem pessoas que gostam de ficar na roda dos escarnecedores. Se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta a roda de quê? Pessoas que andam tomando conselho de ímpio. Pessoas que andam não só tomando conselhos de ímpio, mas pessoas, minha gente, que se detêm no caminho de pecadores. Não é deixar de andar com as pessoas que são de Deus, que não são de Deus. É fazer alianças com elas, se deter no caminho delas. Você está nesse mundo, vai ter pecadores à nossa volta, sim ou não? Mas não é me associar a ele. Eu não vou me associar ao pecador. Jesus andava com os pecadores, mas não se associava ao quê? Aos pecadores. Antes condenava o pecado. Então, olha só, uma pessoa que anda tomando conselho de ímpio, uma pessoa que detém-se no caminho dos pecadores e se assenta à roda dos escarnecedores, se assenta para bater papo e jogar conversa fora. Minha gente, ficar batendo papo e jogar conversa fora produz alguma coisa? Ficar falando piadas, conversas tolas que não edificam, que não promovem nada. Isso traz frutificação e multiplicação na vida de alguém? Não. Então a pessoa muitas vezes acaba querendo a multiplicação e a frutificação em uma vida alegre da parte de Deus, mas ela tem esse comportamento. Ela age dessa forma como Acaz. E isso traz o quê? A ira de Deus. Isso aborrece a Deus. Isso traz aborrecimento para o Pai. A pessoa começa a aborrecer a Deus. E não queira Deus aborrecido. Não queira Deus aborrecendo com você. É melhor Deus estar muito alegre e satisfeito com você do que aborrecido. Então o salmista diz, antes, olha o que eu e você temos que fazer, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei, medita de dia e de noite. Quando você faz isso, olha o poder da frutificação e da multiplicação e como Deus multiplica a alegria na vida da pessoa. Olha o verso 3. Pois será, verso 3, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Não leva uma vida seca. A vida da pessoa é bem regada, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Olha aí, essa é a vontade de Deus, é isso que Deus quer. Mas o que Acaz faz? Ele aborrece a Deus.
Ele tem prazer na lei do Senhor? Não. Ele antes toma conselho do rei da Síria, se detém nos caminhos de pecadores, anda com os escarnecedores, e aí ele decide fechar as portas da casa de Deus, não honrar mais a Deus, e traz a destruição. Volta lá no segundo livro das Crônicas. Olha só o que ele faz. Versículo 16, capítulo 28 do segundo Crônicas 26. Ele vai pedir ajuda a ímpio. Ele esqueceu que é Deus que multiplica, que é Deus que faz frutificar. Ele esqueceu. Por que ele esqueceu? Porque ele não medita mais na lei de Deus. Ele não ora, não jejua, ele mais não lê a palavra de Deus. Então a pessoa começa a buscar ajuda de todos os lados, minha gente. Olha só, Deus, como é que Deus vai multiplicar a alegria? Só vai vir tristeza, só vai vir lutas, dificuldades. Olha só, segundo Crônicas 28, verso 16, quem encontrou, diga amém. E naquele tempo, o rei Acaz mandou pedir aos reis da Síria que o que, igreja? O ajudasse. Como é que Deus vai multiplicar a alegria? Como Deus vai multiplicar a bênção, fazer eles se tornarem frutíferos? Como que Acaz vai viver isso se ele pede ajuda ao inimigo? E ainda mais, olha no verso 17, além disso também os edomitas vieram e feriram a Judá e levaram presos em cativos, ou seja, ele começou a cair agora. Em vez de Deus multiplicar a alegria, Deus começou a multiplicar o que agora, igreja? Sofrimento e o quê? Dor. Não é o que está escrito lá no livro de Êxodo 20? Que ele visita a maldade? Ele fecha as portas da casa de Deus? Ele simplesmente se afasta do Senhor? Pede conselho aos reis, ao rei da Síria, aos reis da Síria, e aí agora é atacado. É atacado pelos edomitas, os descendentes de Esaú, ou seja, a própria família começou a dar sobre eles. Porque os edomitas são parentes de quem? Não é filho, Esaú, não é filho de Isaac? E Jacó não é filho de Isaac, ambos não são gêmeos? Então, de Israel, descende de quem? É semente de quem? É semente de Isaac, de Jacó. Edom, que são os edomitas, são descendentes de Esaú. Começa agora, a própria família começou a devorar os filhos de Israel. Os parentes distantes começou a vir e a destruí-lo. Toda aquela bênção que Deus havia dado, Acaz está colocando a perder. Só dele buscar a Deus, agora vem os edomitas e começa a levar alguns presos em cativos. Verso 18, também os filisteus. Aí agora os inimigos mesmo. Não é só os parentes, os edomitas, mas também agora vem quem? Os de fora. Para trazer dor e sofrimento. Já não basta a família, porque são parentes próximos, os edomitas, de sangue inclusive. Já não basta os parentes e familiares que são os edomitas, trazendo dor e sofrimento, agora também vem quem? Os de fora. E não é assim muitas vezes, minha gente? Quando não está sofrendo com os da família, é os de fora que estão apertando. Quando não é os de fora que estão apertando, são os de dentro. Porque a pessoa se afasta de Deus, se afasta da fonte. Ela não quer compromisso com Deus, ela não quer servir a Deus como Acaz. Ela quer fazer do jeito dela, eu vou servir do meu jeito, eu vou fazer do meu jeito. Minha gente, deixa eu te dizer, e não foi do dia para a noite. Isso vai contando. O pai dele, que é o Jotão, eu não estou entrando nem na história de Jotão, que é o pai de Acaz. Foram mais 16 anos. Já são 32 anos, ou seja, levou-se 32 anos para a coisa entrar em colapso. Muitas vezes a pessoa vai vivendo e vai dizendo, não está acontecendo nada, eu estou vivendo, está tudo bem. E ela vai vivendo essa vida afastando-se de Deus, como se nada tivesse o quê? Acontecendo que nada, você está vendo, está indo, eu estou comendo, estou trabalhando, está indo, continuo rei, meus filhos continuam em casa, olha as coisas, mas ele não vai percebendo que está trazendo sobre ele a ira de Deus, porque ele está aborrecendo ao Senhor.
Quando você diz, eu não vou para a igreja, isso você traz aborrecimento para Deus. Você deixa Deus aborrecido. Quando você diz, eu não vou fazer a obra, você está aborrecendo a Deus. Quando você diz, eu não vou ser mais fiel, eu vou fazer do meu jeito, eu vou para a igreja quando eu achar que devo ir, isso aborrece a Deus. E quando você aborrece a Deus, a ira de Deus repousa sobre a tua casa, e não é do dia para a noite que as coisas vão piorando. É gradativamente. 32 anos, 3 décadas para ver o resultado. Talvez você não vai ver o resultado, mas os teus descendentes, a tua semente, vai colher o que você plantou. O que você está plantando hoje, talvez você não colha, mas a tua semente vai colher. Teu filho vai colher, teus netos colherão, teus bisnetos colherão. Se eles não se arrependerem. Enquanto eles não se arrependerem e cessar este mal, a ira de Deus permanece. A ira de Deus permanece. E se a pessoa se arrepende, Deus faz misericórdia às milhares daquele que ouve a sua voz e obedece. Então você está tendo a oportunidade de mudar a história da tua família e da tua casa daqui para frente. Você pode construir um novo começo, uma nova história, se você dar ouvidos à voz de Deus. Não fazer como Acaz, que simplesmente se entrega à destruição. Olha só, verso 19. Porque o Senhor humilhou a Judá. Olha aí, minha gente. Uma vida de humilhação. Isaías não está dizendo, Senhor, tu multiplicaste este povo e dastes alegria? Porque agora nós estamos vivendo uma vida de humilhação. Quantas vezes você provou o bem de Deus e viu que Deus é bom? Mas de uma hora para outra você começa a se tal, vivendo humilhado, humilhada, passando por várias humilhações, por várias desonras. Aí você diz, é o diabo. O diabo se tornou costa larga de muita gente que não tem compromisso com Deus. Ah, é o diabo, pastor. É o diabo, não é o diabo. Foi o diabo aqui, minha gente? Versículo 19. Sim ou não? Não. Olha só. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz. Ouça, igreja. Foi por causa de Acaz que toda a nação está pagando. O teu erro não prejudica só você, prejudica todos os que estão à sua volta. A tua indisciplina, o teu mau comportamento, as tuas ações não vão trazer somente prejuízos a você, vai trazer também para todos que estão à sua volta. Todos que estão à sua volta começam a sofrer. Olha só, porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, rei de Israel, porque Acaz desviara a Judá. O teu mau comportamento leva as outras pessoas a se desviarem. Você está entendendo que você tem que ter um bom comportamento diante de Deus para que as outras pessoas se acheguem a Deus através de você e não se desviem por causa de você? Você não pode aborrecer a Deus, porque as pessoas vão ver o seu mau comportamento e vai dizer, eu não vou para a igreja não. Eu não vou para a igreja porque olha essa pessoa, vai para a igreja, olha como é. Ela nem serve a Deus direito e quer que eu venha servir a Deus. Ela quer exigir do outro que ela mesma não faz. E aí Deus visita a casa. Por causa dele. De que todo se dera a prevaricar contra o Senhor, igreja. Pastor, o que é prevaricar? Faltar com o dever. Ninguém mais estava cumprindo com seus compromissos com Deus. Ninguém estava mais honrando a Deus. Se afastando totalmente de Deus. Sem aliança, sem compromisso com Deus. Isso trouxe a destruição. Trouxe totalmente destruição, olha só, versículo de número 20. E veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Síria, de quem ele disse, me ajuda. Porém o pôs em aperto e não o que, igreja? Ele disse, o rei da Síria vai me ajudar. Na hora da ajuda, o que ele fez, o rei da Síria? O apertou mais ainda e não o ajudou. Não fortaleceu, não vai frutificar, não vai multiplicar.
Pelo contrário, ele vai entrar em colapso e vai perder. Olha só o que diz no verso 22. E ao tempo em que este o apertou, ainda mais transgrediu contra o Senhor. Só dele se arrepender e dizer, tu és a fonte, tu és o que multiplica e dá alegria. O que ele faz? Se rebela contra Deus. Em vez da pessoa melhorar, ela se torna o quê? Mais rebelde ainda, se revolta. Em vez dela dizer, poxa, eu estou em aperto, está difícil, não estou indo mais para a igreja, não estou mais congregando, não estou mais fazendo a obra, não estou mais vivendo em santidade, as coisas estão ficando difíceis, estou sendo atacado pelos de fora, estou sendo atacado pelos de dentro, estou precisando de ajuda e quando eu preciso de ajuda, em vez de me ajudar, me prejudica mais ainda. E aí só dele dizer, opa, é melhor eu ver o que está errado, voltar a frutificar, voltar a multiplicar. E o que ele faz? Se revolta mais ainda. Não é assim que muita gente faz? É agora que eu não vou mesmo para a igreja. É agora que eu não vou mais fazer a obra mesmo. Já estou cansado. Olha aí, a pessoa se revolta como Acais, olha aí. E ao tempo em que este o apertou. Olha só. Versículo de número 22. Ainda mais transgrediu contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acaz, porque sacrificou aos deuses de Damasco. Aí se desviou mesmo, aí se entregou totalmente. Aí se desviou. Que o feriram. E disse, visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei para que me ajudem. Porém, eles foram a sua ruína e de todo Israel. Foi a ruína. Por isso que Isaías agora, nesse período em que Isaías profetiza, Isaías está no momento de profecia em que o povo está corrompido, em que o povo está sofrendo, em que o povo está desviado por causa de Acaz. Acaz levou o povo ao colapso. Isaías, quando ele recebe o chamado de Deus, volta lá em Isaías, capítulo de número 6, vamos voltar um pouco, porque quando Isaías é chamado, ele cita o avô de Acaz, que é Uzias. Olha Isaías dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias, que é avô de Acaz, estava eu no templo do Senhor. E assim que você encontrar aí Isaías 6, versículo 1, diga glória a Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, o avô de Acaz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. A visão é estarrecedora que Isaías está tendo. Isaías está na casa de Deus ainda antes que Acaz feche, porque a casa é que vai fechar o templo. Nos dias de Uzias, a casa de Deus ainda estava tendo culto, estava tendo visão ainda, mas Acaz vai acabar com tudo isso, e vai chegar aquela ruína. Mas no dia do avô dele, ainda estava tendo culto ainda estava tendo adoração a Deus, e nesse período Isaías tem uma visão de Deus, e vai ser quando Isaías foi chamado por Deus para pregar salvação. Então Isaías tem uma visão estarrecedora, que o templo está cheio da glória de Deus. Ele vê um alto e sublime trono, ele vê anjos, que ele fica estarrecido com a visão, porque os anjos têm 6 asas, 2 cobrem o rosto, 2 os pés, e com 2 vão voando sobre o trono do Altíssimo, porque ninguém pode ver a glória de Deus, nem esses anjos que são os mais próximos do Senhor, por causa da santidade do Altíssimo. E esses anjos clamam para os céus e terra. Isaías ouve a visão, olha só, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Isaías tem uma visão que toda a terra, os anjos estão dizendo, em cada lugar da terra Deus está presente. Aquele que multiplica e frutifica e dá alegria ao seu povo está em todo lugar.
Acás não reconhece isso. Acás não reconhece isso. Acás simplesmente, ele não tem conhecimento disso e vai acabar numa desgraça total com a nação. Em ruínas. Ruínas total, igreja. E foi no capítulo 9 que Isaías vê uma restauração. Isaías tem uma visão de uma restauração, de que o Messias, de que o ungido, alguém diferenciado, vai mudar tudo isso. Vai mudar aquele quadro. Porque chegou no nível que a terra estava coberta de trevas, não de glória. Porque a visão que ele tem no capítulo 6 é qual? Toda a terra está cheia do quê? Da glória de Deus. Os anjos proclamam isso. Mas no capítulo 9, qual é a visão de Isaías? Que o povo está vivendo na região e sombra da morte. Que o povo está vivendo em densas trevas, o povo de Israel está vivendo um momento crítico de ruínas. Olha só no capítulo 9, versículo 1 e 2. Olha a condição que o povo está vivendo. Então ele tem uma revelação de que alguém vai mudar aquele quadro. Ele tem uma revelação de que vai haver um novo começo, uma nova transição. E ele tem uma revelação aqui. Para o tempo presente, essa profecia dele aqui é para o tempo dele e para 700 anos depois dele ainda, porque a profecia ela é desdobrável para o tempo presente e também para o futuro. Então, como ele está ali naquele período, ele está relatando o que vai acontecer no período dele. Mas hoje, nós já sabemos que esta profecia se remete não só ao período de Isaías, mas também a 700 anos depois de Isaías. E olha a visão que ele tem. Capítulo 9, verso 1. Mas a terra que foi angustiada não será mais entenebrecida, mas escurecida em trevas. Ele, Deus, a empobreceu. Em algumas traduções, envileceu nos primeiros tempos. A terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, no futuro, mais à frente, a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Isso aqui é uma profecia que Jesus vai citar em Lucas 4. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, uma esperança. E sobre os que habitavam na região da sombra de morte, resplandeceu a luz. Isaías está vendo que um futuro bem próximo vai haver uma transformação. Isaías está vendo que no futuro distante também vai haver uma transformação e logo também no tempo dele. E essa transformação vai se dar por quem? Por Ezequias. Ezequias é filho de Acás. Quando Ezequias assume o poder, o que Ezequias faz? A primeira coisa que ele faz, ele abre as portas da casa do Senhor, repara a casa do Senhor e começa a dar culto a Deus. Então é Ezequias, filho de Acás, que é esse ungido, que virá e que vai mudar a situação de Israel, que vai mudar aquele curso. Porque Deus havia feito uma promessa para Abraão, que em Abraão e a semente dele seriam benditas. E a descendência de Abraão frutificaria e multiplicaria. Mas por que Israel perdeu esse potencial? Perdeu a semente de Abraão, está agora humilhada. Porque a semente de Abraão está em desprezo. Porque a semente de Abraão, que é uma bênção, está vivendo agora o opróbrio em trevas. E assentado à região da sombra da morte. Olha só o contraste. Em Salmo 1, bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Olha agora, eles estão assentados aonde? A região da sombra de morte. Versículo de número 2. E sobre os que habitavam na região da sombra de morte, resplandeceu a luz. O povo que andava em trevas. O povo estava vivendo em trevas e coberto de morte. A vida do povo estava caminhando de ruim a pior. Até que entrou em ruína. Você viu comigo no segundo livro das Crônicas. Mas Isaías tem a visão de que vai haver uma restauração, que vai haver uma mudança.
E eu quero que você tenha essa esperança que Isaías está tendo dentro dele aqui. Eu quero que você comece a ter uma visão como Isaías, que Deus é o Senhor dos exércitos e que toda a terra está cheia da glória dele. Talvez você chegou aqui em dezembro de 2018, coberto de trevas. A tua vida esse ano foi um fiasco. Tua vida esse ano foi de ruína, de perdas, de derrota, de sofrimento, de dor. Porque em algum momento deste ano de 2018 você se afastou de Deus. Você causou aborrecimento a Deus dizendo, eu não vou mais para a igreja, eu não vou fazer mais a obra. Através das tuas ações e através das tuas atitudes, você trouxe aborrecimento. E aí veio a ira de Deus e começou você viver debaixo desta ira. Aí você começou a ter problemas dentro da tua família, fora da tua família. Aí você começou a pedir ajuda às pessoas e em vez das pessoas te ajudar, te prejudicaram mais ainda. E aí você disse, então agora que eu vou me revoltar mesmo. E aí foi a tua ruína. Aí você olha para a tua vida e diz, pastor, colecionei fracasso esse ano. Estou sentado e caminhando a região de sombra de morte. A minha vida está assim, não está frutificando, não está multiplicando. Mas Isaías teve a visão e diz, tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentastes. Deus, o Senhor multiplicou esse povo um dia. O Senhor fez esse povo ser abençoado. O Senhor deu alegria para esse povo. Então o Senhor, olha, vai mudar. E ele tem a visão desse ungido, que é, vamos lá comigo no segundo livro das Crônicas, que é o Ezequias, que vai restaurar a glória. Vamos comigo, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 29, versículo de número 3. Ele, Ezequias, logo quando seu pai morre, versículo de número 3, ele no primeiro ano, no primeiro mês do seu reinado, ele vai abrir as portas da casa de Deus. Olha só, segundo Crônicas 29, versículo 3. Quem encontrou, diga glória a Deus. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e o que, igreja? As reparou. Por aqui começa a multiplicação e a frutificação e a alegria. Não existe alegria, frutificação e multiplicação fora da casa de Deus. Não caia nessa tolice que você vai ser feliz distante da casa de Deus. O que ele faz? O que o pai dele fez? Fechou as portas da casa do Senhor, não foi? Que nós lemos no segundo Crônicas 29, versículo de número 24. Vê aí, no capítulo 29, verso 24, onde nós lemos. E ajuntou a casa utensílios da casa de Deus e fez em pedaços e fechou o quê? As portas da casa do Senhor. E aí ele morre, no versículo 27. E morreu Acás, em algumas traduções dormiu, com os seus pais, e o sepultaram na cidade, em Jerusalém. Porém, não o puseram no sepulcro dos reis de Israel. Por quê? Não era digno de ser sepultado com os reis honestos de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Então, olha só, quando Isaías tem essa visão de restauração, é o Ezequias que vai vir. Por isso que Ezequias é chamado de um rei ungido, um rei Messias. Ele é a tipificação de um Messias, porque ele vai restaurar a glória de Israel. E como que ele restaura a glória de Israel? Purificando e arrumando a casa de Deus e abrindo as portas da casa de Deus. Pastor, este ano e o próximo ano, eu não vou deixar de estar na casa de Deus. Eu não vou deixar de estar na casa do Senhor. Eu vou deixar as portas da casa de Deus, não só das portas da casa de Deus, a física, mas a tua casa, a tua vida, a tua morada, que você é casa de Deus, morada de Deus. Você não vai deixar de trazer a tua vida na presença de Deus. Você não vai deixar de vir aqui na casa de Deus. Você vai fazer como Ezequias. Você vai dizer, olha, ainda que os meus pais, ainda que o meu avô, ainda que o meu bisavô, ainda que os meus antepassados se desviaram de Deus, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou ouvir a voz de Deus, porque Ele vai multiplicar, Ele vai me aumentar, Ele vai me dar alegria e vai fazer misericórdia a mim e a milhares, porque vou ouvir a sua voz e vou obedecê-la.
E diz o texto que Ezequias vai prosperar grandissimamente. Vá comigo aqui, ó, no capítulo de número 31, versículo 20. Ezequias vai prosperar grandemente, vai viver uma bênção gigantesca. Segundo Crônicas 31, verso 20, quem encontrou, diga glória a Deus. E assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era reto e bom, e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E em toda obra que começou, diga, eu preciso fazer a obra. Precisa fazer a obra. Está entendendo que você não foi chamado por Deus para ficar sentado só no banco de uma igreja, mas foi para dar fruto, foi para frutificar? E em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, diga, eu preciso fazer alguma coisa aqui na igreja, diga. Eu preciso fazer alguma coisa na obra de Deus. Você tem que fazer alguma coisa, você não pode ficar parado na igreja. Você tem que frutificar, pastor, mas eu vou ajudar o irmão, já está fazendo o serviço da casa de Deus. Pastor, eu vou socorrer, eu vou fazer alguma coisa. Você tem que estar ajudando. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei e nos mandamentos para buscar o seu Deus, com todo o seu coração o fez. E o que a igreja? Prosperou, frutificou. Não diz lá no livro de Salmo 1? Será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas nunca murcham e dão fruto na estação própria, e tudo quanto fizer, prosperará. Ezequias prosperou, frutificou, porque Ezequias, minha gente, diferente dos seus avós e do seu pai, ele é uma semente de Abraão. E a semente de Abraão tomaria posse da bênção. A semente de Abraão que fizesse o que era justo e reto e estivesse servindo a Deus, Deus prometeu a Abraão isso. Deus prometeu a Abraão. Então Ezequias, ele coloca em prática aquilo que Deus havia liberado lá para Abraão. E o que Deus havia liberado para Abraão tornou-se realidade na vida dele. Pastor, e na minha vida? Pode sim, você, se é de Cristo, é descendência de Abraão. E se é descendência de Abraão, é herdeiro e co-herdeiro conforme a promessa em Cristo Jesus. Você não é só herdeiro em Cristo, é co-herdeiro. Com Cristo, você herda todas as coisas. Então a mesma bênção que estava sobre Ezequias, que Isaías profetiza, está sobre nós. Pastor, qual é a bênção que Deus liberou para Abraão? Vamos lá no livro do Gênesis. Você vai andar um pouquinho só hoje na Bíblia, tá? Você vai caminhar um pouco. Vamos lá, livro do Gênesis, para você entender que esta bênção está sobre você. Tu, Senhor, multiplicastes este povo. E a alegria lhe aumentastes. Deus quer te multiplicar, minha gente. Deus quer aumentar a tua alegria. Já pensou que coisa linda? Multiplicando e a alegria aumentando. Abraão viveu isso, Ezequias viveu isso. E é para que cada um que está aqui venha viver isso também em 2019 e esse ano ainda. Esse poder da multiplicação e da frutificação. Vamos lá. Livro do Gênesis, capítulo 12, quando Deus chama o Abraão. Olha só o que Deus falou para Abraão. Versículo de número 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás o que, igreja? Uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas, diga comigo, todas, inclusive a minha, famílias da terra. É para a tua família multiplicar em bênçãos, e é para a tua família aumentar em alegria. Chega de tristeza, minha gente. Ninguém tem que servir a Deus triste, nós temos que servir a Deus com alegria. E como, pastor, eu vou ter essa alegria? Não pode se afastar de Deus, não pode sair da casa de Deus, não pode deixar de servir a Deus, de fazer os serviços da casa de Deus. Você tem que estar na casa do Senhor, fazendo o serviço, fazendo a obra da casa de Deus. Você tem que estar buscando a presença de Deus constantemente. Você tem que estar fazendo isso.
Olha no versículo de número 7. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. Abraão, eu vou te dar a ti e a tua semente. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Abraão ouve Deus e Deus disse: vou te dar toda essa terra aí. Abraão, está vendo toda esta terra? Vou te dar. Abraão tinha terra, minha gente? Abraão tinha alguma coisa? Sim ou não? Não, não tinha. Ele saiu da terra dos pais sem nada. E com a mulher o quê? Estéril, que não frutificava. Mas como Abraão, ele ouve a voz de Deus e obedece, não é o que diz nos Salmos, ou no livro de Êxodo, capítulo 20, que Deus faz misericórdia a milhares que ouve a sua voz e o quê? Obedece. Abraão ouviu a voz do Senhor e o que, igreja? Obedeceu. Quando ele ouve a voz de Deus e obedece, Deus vai decidir mudar a história de Abraão. E aí Deus faz essa promessa. E olha o que acontece. Vamos aqui no livro do Gênesis ainda. Olha só. Capítulo de número 17. Quando Deus aparece a Abraão e ele está com a idade de 99 anos. Quando Deus chamou ele tinha 75. Passou-se 24 anos. Depois, ele tem 75 no capítulo 12, no capítulo 17 ele está com 99, ele não é pai ainda, Sara continua estéril, 24 anos se passaram, mas ele tem uma promessa sobre a vida dele, tem ou não tem? E olha o que Deus disse: sendo Abraão, pois, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou a fonte. Anda em minha presença e ser o que, igreja? Perfeito. Acaso não andou na presença de Deus e nem foi o que? Perfeito. E Ezequias fez o que era bom, reto, verdadeiro e perfeito diante do Senhor. Ele está fazendo o que Deus falou para Abraão. Quando ele decide fazer o que Deus falou para Abraão, Deus faz ele prosperar. E ele muda a realidade da nação. E ele traz a prosperidade para o seu povo. E olha o que acontece agora, versículo 2. E porei o meu concerto, a minha aliança, entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Olha o poder da multiplicação aí. Abraão, se você ouvir a minha voz e obedecer, andar na minha presença e ser perfeito, lembre-se, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, para mim não há nada impossível que eu não possa fazer. Abraão, eu posso fazer o que bem entendo. Escute o que Deus está te dizendo. Tudo o que você precisa e necessita, tudo o que você quer, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o poder que opera em nós a fé. Então escute, Deus é todo poderoso, Ele é a fonte inesgotável. E Deus disse: Abraão, eu vou te multiplicar grandissimamente. Eu vou te fazer grande. Verso 5, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas se chamará Abraão, e será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, reis sairão de ti, e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, e em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti, e te darei a ti e a tua semente depois de ti, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Abraão, a partir de hoje, vamos fazer uma aliança entre eu e você. A tua semente terá esta bênção. Todos que nascerem partindo de você, vão frutificar, vão multiplicar grandissimamente. E eu, Abraão, serei para eles seu Deus, como o Senhor disse aqui, ó. E ser-lhe-ei
para a tua semente, para ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Ezequias não é semente de Abraão, minha gente. Acás não era semente de Abraão? Jotão não era semente de Abraão? Mas sendo semente de Abraão, não frutificaram e não multiplicaram. Escute aqui que eu vou dizer, todos nós aqui somos descendências de Abraão pela fé. Todos nós aqui temos potencial de frutificar e multiplicar e de ser uma bênção nessa terra. Mas quem vai decidir ser bênção ou vergonha será você. Porque o poder da bênção está em você, porque Deus é o Todo-Poderoso. Tu multiplicaste este povo e aumentastes a alegria deste povo, e eles vão se alegrar como faz colheita, e vão se alegrar quando se vence batalha. Todos eles, escute o que eu vou dizer nesta manhã, na virtude do Espírito Santo, se você ouvir a voz de Deus, este ano ainda, Deus é poderoso para fazer coisas extraordinárias. Talvez você chegou aqui agora, neste culto hoje, dizendo, pastor, o ano já está acabando, já estamos caminhando para a segunda quinzena do mês, e o ano vai acabar, e eu não vou ver o bem de Deus. Não, se você crer, se você ouvir, você é semente, e a semente de Deus está em você também, e você tem potencial de multiplicar, de frutificar, e se você crer, pode ter certeza que o mesmo Deus que ajudou Ezequias, o mesmo Deus que levantou Israel da miséria, é o mesmo Deus para trazer salvação para a tua casa, salvação para os teus filhos, salvação para os teus bens, salvação para a tua vida. Deus é poderoso para mudar a tua história por completo, em nome de Jesus Cristo, porque você é semente de Deus, e sendo semente de Deus, tem a bênção de Deus sobre a tua vida, para crescer e frutificar sobre essa terra. Você precisa fazer uma aliança com Deus, porque Abraão faz essa aliança com Deus. Abraão, ele decide ser bendito e multiplicar. E olha no verso 17 do capítulo 22, eu já estou encerrando. Olha só, tu multiplicaste, Deus multiplicou através de um único homem, minha gente, Abraão. De um único homem, e esse potencial está em você, através de você. Deus não precisa de dois de você, só precisa de você para fazer algo extraordinário acontecer nessa terra. Olha o potencial que nós temos. Você está esperando de quem? Do teu pai, da tua mãe, ajuda dos vizinhos, dos outros? Você depende da fonte, que é Deus. Está esperando as pessoas te socorrerem? Está esperando as pessoas te levantar? Está esperando as pessoas estender as mãos para você? Olha o que aconteceu com Acás. Quem ele esperava que iria estender as mãos para ele, mais apertou a vida dele. Quando Ezequias subiu no poder, Ezequias não buscou ajuda de ninguém. Ezequias se fortaleceu no Senhor seu Deus, o Todo-Poderoso, porque ele sabia que tinha o mesmo potencial que Abraão. Olha só aqui no capítulo 22, verso 17, Deus falando com Abraão. Quando ele oferece Isaque no altar, e Deus brada e diz, não, Abraão, não mate o menino, porque você não negou o seu filho, o teu único. Olha só, Gênesis 22, verso 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse, por mim mesmo, Deus dizendo, por mim mesmo, jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. Não é para o teu adversário dominar você. Não é para os teus inimigos se alegrar com o teu fracasso. É para você ser grande, crescer, multiplicar e aumentar em alegria. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Abraão, a tua semente possuirão as portas dos teus inimigos. Pastor, isso vale para mim? Vale. Porque nós somos descendência de Abraão, e Jesus disse assim em João 15, verso 16, não foi vós que me escolhestes, antes eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Deus nomeou Abraão com outro nome, igreja, sim ou não?
de Abrão para Abraão. E em João 15,16, Jesus disse: não fois vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedides em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Até agora não pedistes nada em meu nome, pedis para que a vossa alegria seja completa. Deus quer aumentar a tua alegria. Deus quer multiplicar a tua felicidade. Deus quer tirar esse jugo de sobre os teus ombros. Deus quer arrancar esse jugo de servidão, jugo de humilhação, jugo de sofrimento. Porque vamos lá em Isaías 9 para encerrarmos versículo 4. Porque Deus tem que quebrar esse jugo de sobre a tua vida. Passa ano e ano e ano e ano, está igual a casa, só piorando. Isso é um jugo. Deus quer quebrar este jugo de sobre a tua vida. Chega de passar anos e décadas só piorando, vai chegar no momento que vai piorar tanto que vai se autodestruir. Olha o que Deus disse a Isaías capítulo 9, versículo 4. Quem encontrou, diga glória a Deus. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianistas. Isaías está dizendo: Senhor, tu quebraste o jugo que pesava. Tem jugo pesado sobre a tua vida? Pastor, é o jugo da dívida, é o jugo da briga, é o jugo da discórdia. Pastor, tem um jugo que... Pastor, o que é um jugo? É algo que a gente põe sobre o animal para ter o domínio sobre ele, para trabalhar. E muitas vezes a pessoa está com jugo sobre os ombros. A vara batendo nas costas. Pelo menos solta. A vida da pessoa ano e ano não melhora. Mas olha o que Isaías disse: tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Aí olha que profecia agora para mim e para você. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim. E sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías, escreve isso, porque vai chegar o dia que vai nascer o menino. Quando esse menino nascer, eu vou quebrar o jugo de sobre o meu povo. E eles não serão mais envergonhados. Não serão mais humilhados, Isaías. A vara que feria as costas deles e o jugo que estava sobre ele, eu vou despedaçar, eu vou quebrar. E meu povo vai conhecer o maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz. E esse menino, você sabe que Ezequias está falando do surgimento de Ezequias, mas está apontando para o nascimento do Messias verdadeiro, que é Jesus Cristo. E quando Jesus nasceu, Jesus disse assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. E esse menino que nasceu em Lucas 4, na sinagoga de Nazaré, ele tomou o livro do profeta Isaías, onde estava escrito que a terra de Zebulon e a terra de Naftali, que estava em trevas e assentada à região da sombra da morte, a luz raiou. Quando Jesus nasceu, nasceu a esperança. Quando Jesus surgiu, surgiu a esperança do povo multiplicar e aumentar em alegria. Você tem que multiplicar e aumentar esta alegria. Pastor, e como eu tiro esse jugo de sobre a minha vida? Deus vai quebrar com a unção. Porque em Isaías 10, 27 diz assim: e acontecerá naquele dia, o Senhor despedará o jugo por causa da unção. Se você tiver a unção de Deus sobre a tua vida, se a unção do Senhor estiver sobre você,
este jugo será arrancado de você, e aí você vai começar a multiplicar e aumentar em alegria, quando são colhidos os frutos, a ceifa, e quando são divididos os despojos na terra. É isso que Deus quer para você. Deus, Ele quer que você viva realmente a prosperidade e uma vida plena. Você não pode mais aceitar viver humilhado, sendo humilhado e humilhado, sendo envergonhado e envergonhada, passando desprezo, aperto, ruínas, e não vê a coisa mudar. Você tem que se levantar hoje e dizer: Deus, eu sou um descendente de Abraão, eu sou uma semente de Abraão, e o Senhor disse que a semente de Abraão possuirá as portas dos seus inimigos. Não serão os inimigos que estarão nas minhas portas, o que estará nas minhas portas vai ser a bênção do Senhor todos os dias da minha vida. Então hoje você vai orar e vai pedir para Deus tirar esse jugo sobre você, ano após ano. Chega dezembro, é as mesmas dificuldades, é as mesmas lutas. Aí você faz um apanhado do que aconteceu no ano, você fala: poxa vida, só perda. O que está acontecendo? Só lutas e dificuldades. Essa luta e essa dificuldade terão que acabar, porque a unção que está em vós, ela é fiel e verdadeira. A unção de Deus que está sobre a tua vida. Talvez você chegou aqui nesta manhã e este jugo está pesando sobre você. Pastor, é ano após ano que eu não saio da dívida. É ano após ano que eu vejo a minha família se acabando no vício da bebida, das drogas, etc. Pastor, é um jugo que está sempre na minha vida. Uma hora eu estou servindo a Deus fortemente, outra hora, pastor, eu volto para estaca zero. Isso é um jugo. É um jugo que está pesando sobre você. Mas Isaías disse: tu multiplicaste esse povo e aumentastes a alegria. E chegará o dia que todo mundo vai se alegrar. Como são colhida a colheita e quando são repartidos os despojos. E chegou esse dia já. Há 2000 anos esse dia chegou na terra. Esse dia chegou. Não é mais para você viver sofrendo, triste, cabisbaixo, buscando socorro daqui, socorro dali. A Bíblia diz: o teu socorro e o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, o Todo-Poderoso, que está cheia da sua glória. A terra não está mais coberta de trevas. Você só vive de trevas se você quiser. Você só vive na condição de trevas e de morte se você quiser. Mas se você hoje crer e ouvir a voz do Senhor teu Deus e obedecer, deveras que Deus vai te multiplicar e frutificar grandissimamente em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus vai fazer com que a tua vida multiplique-se e frutifique sobre a terra. Se coloque de pé, por gentileza. Coloque-se de pé.